neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aonde quer que Jesus mandar, eu hei de lhe obedecer. Quer seja longe, quer no meu lar, ou onde for meu dever. E se me chamar sua voz de amor, por sendas que eu não trilhei, eu hei de dizer a Jesus, Senhor, a qualquer lugar eu irei. A qualquer lugar eu irei, Senhor, através de montanhas ou mar. Eu quero cumprir teu querer, Senhor, em casa ou em qualquer, sim, em qualquer lugar. Talvez palavras de amor, perdão, Jesus quer que eu diga a alguém. Carecem muitos da salvação, que só dele nos advém. Se tu me guiares, meu Salvador, por onde o caminho for, jamais minha voz eu hei de calar, falando que eu deva falar. A qualquer lugar eu irei, Senhor, através de montanhas ou mar. Eu quero cumprir teu querer, Senhor, em casa ou em qualquer, sim, em qualquer lugar. Mas quando vier o que é perfeito,
Então o que é em parte será aniquilado. Vamos fazer uma pergunta por nossos ouvintes nesse instante. O que é perfeito que quando viesse aquilo que em parte seria aniquilado? Lendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nós obtemos uma resposta infalível. O que seria em parte e que por isto seria aniquilado? Diz a palavra que é justamente aquilo em que faria dos laodiceanos, da igreja laodiceiana, uma rica, abastada, que chegaria a pensar que não tem falta de nada, não necessita de mais nada. Isto está escrito em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante. São os dons espirituais, os dons carismáticos. Paulo disse, falando do amor, que é a pedra de coroa, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. Bom, o que é em parte nós já sabemos. São as profecias, as línguas, os dons carismáticos, que são dados sem arrependimento. E por isso, mesmo o homem, o pregador, estando em iniquidade, pode fazer prodígios, pode fazer maravilhas. Mas não seria aniquilado? Não. O dom é dado sem arrependimento. Não seria aniquilado para os laodiceanos. Seria aniquilado para a noiva, para os eleitos. Os eleitos não viveriam apenas disto mais. Portanto, foi aniquilado para os eleitos, para aqueles que receberam o que é perfeito. Ora, isso está muito claro, ouvintes. Naturalmente estou falando a crentes, crentes católicos, crentes espíritas, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, crentes em geral. Porque, afinal de contas, a Bíblia é para quem? É para os crentes. Então, se esta carta é para os crentes, nós só podemos pregá-la para os crentes. E crentes são aqueles que recebem e creem de coração naquilo que vem de Deus. Ora, você não quer ser um crente em parte, porque o que é em parte será aniquilado. Por isso todo o sistema humano está aniquilado. Aniquilado para os eleitos. Você vai ver lá aqueles que estão falando em línguas e profetizando e fazendo maravilhas e curas. Eles estão fazendo da cura divina um cavalo de batalha. Eles estão fazendo dos dons um cavalo de batalha. E eles estão satisfeitos com isto. Eles se regozijam e se propagam com estas coisas, que são boas, na verdade. Mas por que eles estão tão entretidos com isto, que é em parte, e não podem receber o que é perfeito, o que é completo?
A Bíblia responde. Eles encheram seus celeiros, assentaram-se em uma cadeira e disseram: regala-te, ó alma. Sou rico, de nada tenho falta. Agora o Senhor Jesus disse: tu és pobre, cego, nu, desgraçado. E o pior de tudo é que não sabes disso. Então está sempre se contentando com o que é em parte, com o que é tipo. Assim estavam também os sacerdotes, os fariseus, a religião de Deus, que Deus deixou na terra quando Jesus veio. Eles tinham fogo estranho no altar. Eles tinham as tábuas da lei. Eles tinham o grande templo que ninguém podia nem sequer cuspir no seu átrio. Mas, no entanto, depois cuspiram naquele para quem aquele templo apontava, que era o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam contentes e satisfeitos com aquilo que eles eram, fixados em suas tradições. E por que não dizer, tendo o que Deus dera a eles através de seus pais. Foi por isso que São Pedro disse: não foi com ouro e nem com prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos como tradição dos nossos pais. Pedro não estava falando de roubo, de adultério, de crimes que eles haviam herdado de seus pais, porque os seus pais não fizeram isso. Eles haviam herdado a tradição religiosa, que não passava de uma vã maneira de viver naqueles dias. Ora, meus ouvintes, isto é muito claro. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem não conhece os 7 períodos da igreja se confunde aqui. E quando examinam e ouvem a mensagem do mensageiro desta era, se põem confusos em relação àqueles que dormiram no passado, em eras passadas. Porque eles pensam assim: ora, isto é verdade. O único batismo escriturístico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Está provado que o cumprimento da ordem de Jesus em Mateus 28:19 está em Atos 2:38 e as demais referências. Então aqueles que morreram nos séculos passados como crentes estão perdidos. Não. Você não pode chegar ali na lavoura, você que é lavrador, e exigir a espiga de um milho que você plantou o mês passado. Você espera encontrá-lo naquela altura que um lavrador conhece. A natureza não pode lhe oferecer mais do que aquilo. Mas quando chega o determinado tempo, você não vai lá na sua lavoura esperando ver aqueles pezinhos de milho verdinhos, tenros ainda. Não. A quem mais é dado, mais é exigido. Agora você quer colher as espigas, a semente que você plantou. Aquela coisa era em parte, mas tinha vida. Mas logo a vida foi para o quê? Lá para a espiga. Lá para a borla. Depois o que acontece? Esta vida concentra totalmente e exclusivamente na semente. Todo o sistema seca, morre, aniquilado, porque o que é perfeito voltou. Isso é maravilhoso. A natureza é uma Bíblia aberta. Então, Deus não exigiu mais dos luteranos do que justificação pela fé. Mais dos wesleyans, santificação.
não exigiu mais da era pentecostal do que os dons espirituais pelos quais eles se santificavam, se afastavam da iniquidade. Mas hoje não. Hoje é pobre quem parou ali. Parar significa retroceder a estas alturas. Significa se perder. Um cientista operou um homem da sua vista, dos seus olhos. E um outro grande cientista, pregador, assistiu àquela operação. E acompanhou a coisa detalhe por detalhe. Acontece que quando terminaram a operação, enfaixaram os olhos do homem, o rosto do homem, com 7 faixas pretas. 7 voltas com uma faixa preta. Ele perguntou: agora, por que isto? Me explica. Como é o processo depois para tirar essa faixa? Então o médico, o chefe da equipe, começou a explicar. Dentro de determinados dias, tantas horas, tira-se a primeira faixa. Depois de tantos dias, tantas horas, tira-se a segunda faixa. Depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, depois a sexta, depois a sétima. Bom, então agora ele pode olhar para o sol e enxergar? Não. Ele está num quarto escuro ainda. E tem que ser aberta uma janela para ele de sombra, que não penetre os raios solares. Ele começa a ver a sombra. Depois, então, com o tempo, vai lhe dando mais claridade paulatinamente, até que ele possa sair fora no clarão do dia. Se vocês fizerem o contrário, ele perderá a sua vista totalmente. Ora, mas Deus é sábio. Deus não podia destampar os olhos de Lutero de uma vez. Deus não podia destampar de uma vez. Ele veio tirando, até podermos ver a sombra das coisas. E agora podermos olhar claramente no espelho, na luz que brilhou no entardecer. A palavra disse que os pobres, o povo estava como ovelhas sem pastor, assentados em trevas, até que brilhou a luz. Deixa a luz entrar. É tempo. Dentro de 50 anos, o homem saiu da carroça e foi na lua, através de um Apolo, passou pelo automóvel, passou pelo avião, pelo jato, e tem saído fora da órbita da Terra. Dentro de 50 anos, a ciência multiplicou muito mais do que durante todos os séculos. Isso é cumprindo as Escrituras. Mas o automóvel, em algum tempo, foi uma ficção. O que também, depois do automóvel, foi uma ficção, o avião. Logo tornou-se tão comum. É tão comum. E hoje quase ninguém, mesmo a criança, não se impressiona mais em falar que o homem foi na Lua e que já estão pensando em construir uma cidade no espaço, embora sendo uma ficção. Eu estava lendo sobre isso. É uma ficção. Construir uma cidade com 20 mil pessoas no espaço, plantando, colhendo, criando até peixes no espaço. É uma ficção, mas você tem que lembrar que um dia também o automóvel foi uma ficção. Um dia o avião foi uma ficção. Quando falava que o homem podia voar num aparelho assim, aquilo era uma loucura. Um dia, dizer que o homem sairia fora da órbita da Terra e penetraria na Lua foi uma ficção. Hoje não é mais.
E quando nós falamos que há uma cidade que é do céu, preparada para nós, que há um lugar onde o Senhor foi preparar para nós, isso parece ficção para os crentes incrédulos, que estão contentes com o que em parte. Se nós estivéssemos contentes apenas com a carroça, não teríamos o automóvel. Se a ciência se contentasse apenas com o automóvel, não teríamos o avião. E se parássemos no avião, não teríamos nada que saísse da órbita. Ah, agora a coisa está aí. Está muito clara, a luz está raiando. Você já viu a sombra? Já viu o que em parte? Espiritualmente você quer ficar com a carroça? Na ciência quer tudo. No mundo natural quer tudo, quer o supersônico. Não tem paciência mais com viagem alguma, porque por mais rápida que seja ela, é sempre reclamando o atraso de 5, 10 minutos. Mas espiritualmente, onde está o homem? Bom, basta notar que Lutero foi a carroça. Os luteranos estão de carroça espiritualmente falando. Wesley foi o automóvel. Portanto, os wesleyanos estão de automóvel até hoje. Os pentecostais foram o avião. Sim, e eles querem permanecer no avião. Mas a noiva, aquela que crê no que é perfeito, o que em parte será aniquilado, está impaciente por uma coisa, está nervosa, está na hora de partir, de sair de órbita, penetrar na cidade preparada, subir, não se contentar com uma coisinha aqui, outra acolá, com uma bençãozinha de cura e etc. Não se contente com essas migalhas. Você diz, mas a Sirofenícia de Nação diz, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mas nós não somos cachorrinhos. Nós somos filhos, e os filhos comem na mesa com o pai. Não fique comendo migalhas e batendo no peito e contando isso ou aquilo com essas migalhas apenas. Deus tem um banquete para o seu filho. Deus está com a mesa cheia, pronta. As bodas do Cordeiro estão preparada para os eleitos. Mas é necessário que largue o que é em parte e aceite o que é perfeito, em nome de Jesus Cristo. Ó ouvintes, Deus os abençoe. Deus os faça segurar em sua palavra e sustentar-se na fé. Cada um que me ouve nesse instante, consolado pelo Espírito Santo, consolado pelo que é perfeito, não contente apenas com as migalhas. Venha, filha, venha, filho, vem para a mesa da palavra. O que é perfeito é a palavra nos foi enviada, completa. Portanto, estas coisas estão aniquiladas para os eleitos. Para os laodiceanos, não. Elas são o alimento deles. Primordial, é o prato do dia. Ah, mas que coisa esquisita. Você vê a diferença de uma pomba com um corvo? O prato excelente do corvo qual é? Não precisa falar. Mas uma pomba não come aquilo que o corvo se deleita. Por quê? A sua natureza é diferente. Ela come sementes vivas. Vida viva. Não vida morta. Vida viva. Deus os abençoe. Mais uma vez nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade. Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu, perdido pecador.
Um homem faz uma oração pelo seu povo, reconhecendo os seus pecados. Este homem só poderia ser um homem cheio do Espírito de Deus, o Espírito excelente que estava sobre Daniel. Daniel, o seu livro é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Houve sobre ele o espírito de revelação. Nós encontramos no livro de Daniel aquele fato de que os príncipes, aqueles homens do reinado, estavam cheios de inveja, de orgulho e, enfim, estava cheio de ódio contra o homem de Deus. E por isso armou uma trama. Não pôde apanhar a Daniel em vício e nem em culpa alguma. Então, inventaram um decreto para o rei Belsazar assinar, que ninguém deveria adorar a outro Deus, fazer petição alguma a outro homem ou a outro Deus dentro de 30 dias, a não ser a Belsazar. Com razão, um pregador disse: ó senhores invejosos, senhores falsos, não precisava 30 dias, bastava um dia apenas para que Daniel incorresse numa infração contra um edito do rei, elaborado capciosamente, maliciosamente. Não haveria decreto algum no mundo que impediria a Daniel orar ao seu Deus pelo menos um dia, quanto mais 30 dias. Ficar sem orar 30 dias. Isto não podia acontecer de maneira alguma com aquele homem que tinha um espírito excelente. Mas o resultado, ouvintes, é que Daniel orou a um Deus vivo. E quem gostaria de conhecer esta história, leia na Bíblia Sagrada o livro de Daniel. Mas o nosso assunto vai mais adiante. É sobre a sua intercessão pelo seu povo. Há muitos que desejam orar por um povo escravizado, por um povo cheio de vício, por um povo cheio de pecado, antes de que este povo se acerte com Deus. O profeta desta era, quando algumas mulheres que viviam de psiquiatras em psiquiatras, de médico em médico, foram a ele pela revelação, pelo espírito excelente que havia nele, diz para aquelas mulheres que elas deveriam confessar os seus pecados que elas haviam cometido contra seus maridos. Elas haviam traído seus maridos. E que ele não oraria por elas antes de que elas confessassem os seus pecados. Uma delas disse: ó, mas eu já confessei a Deus, Deus já me perdoou. O profeta disse: você pecou contra seu marido, você precisa confessar ao seu marido. Então a oração valeria por aquela mulher. Ouvintes amados, o acerto com Deus está acima de tudo.
consertar a vida, confessar os pecados. É a base da vida cristã. Eu me lembro que o anjo disse para o irmão Branham quando ele era ainda criança, com 7 anos de idade: nunca fumes, nem bebas, nem contamines o seu corpo. Às vezes a gente chega a pensar: como a gente poderia receber o mesmo espírito do Elias, uma vez que a noiva é como Eliseu, ela recebe o espírito do Elias. Como a gente poderia receber desse mesmo espírito, uma vez que já praticou tudo que o Senhor proibiu ao irmão Branham praticar desde que ele era criança? Mas, ouvintes, um consolo vem. A sua mensagem nos faria nascer de novo. E nascendo de novo, nós nos tornamos crianças. E a voz do Senhor é esta dentro de nós: nunca fumes, nunca bebas, nem contamine o seu corpo com coisa alguma. Nunca ceda à prevaricação, ao adultério. Nunca apresente o seu corpo como instrumento de iniquidade ou pecado. Isto, para mim, é uma oportunidade extraordinária que todos que recebem este profeta recebem de Deus. Esta oportunidade. Pense, meu irmão, pense, minha irmã, depois de você viver um evangelho que não lhe dá força para fugir da contaminação do mundo, como aquele Espírito excelente deu para Daniel, e agora Deus lhe dá uma oportunidade de ser batizado no verdadeiro batismo escriturístico, em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependido e arrependida de suas crendices acerca de Deus, e começando uma vida nova, recebendo o dom do Espírito Santo, e nunca mais manchar o seu corpo. Que oportunidade! Se naquele dia que Noé estava dentro da arca, com a porta fechada pelo próprio Deus, pudesse abrir a porta, pudesse dar oportunidade para aquele povo, quando a água já estava começando a cair. Quantas pessoas que endureceram seus corações antes entrariam na arca, dariam tudo para entrarem na arca, dariam tudo para se salvarem naquele instante, mas foi debalde, era em vão, não adiantava mais clamar, porque a porta estava fechada. Eu não sei se estou falando a alguém que ainda tem oportunidade de se arrepender. Eu creio que sim. Se arrepender e clamar, porque dentro em breve será tarde demais. O mundo vai passar por momentos que as pessoas dariam tudo para ouvirem esta mensagem e terem a oportunidade que estão tendo hoje de se arrependerem, de se converterem de seus maus caminhos, de serem batizados em nome de Jesus Cristo, de não contaminarem mais os seus corpos. Mulheres vão clamar por uma oportunidade de não apresentarem mais os seus membros como instrumento de iniquidade ao pecado, de não expô-los mais nas ruas para os homens cobiçá-las, mas será tarde demais. Eu creio que nesse instante, enquanto estou falando, se o Espírito Santo encontra lugar em um coração, eu creio perfeitamente que este homem, esta mulher, esta moça, este moço, ainda pode alcançar perdão, ainda pode alcançar a oportunidade, mas está se aproximando o momento de ser tarde demais. Se você ouve esta mensagem e o seu coração continua duro, é um sinal que não há mais esperança para você.
se você ouve esta mensagem e você continua recalcitrando contra ela, endurecendo seu coração, é sinal de que a porta da graça está fechada para você. E você então vai crer no engano religioso, crer em outras coisas, em manifestações de dons apenas, e continuar o seu caminho para descobrir tarde demais que está perdido, sem salvação, sem oportunidade de arrependimento. Amados, vamos acompanhar a oração de Daniel, feita no seu capítulo 9, Daniel capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Vejo o desespero do profeta, meus ouvintes. Quando ele olhou no livro de Jeremias, ele pôde ver que estava no fim. Vocês olham no livro de Apocalipse, vocês leem São Mateus 24 e não podem ver que nós estamos no fim. Quando Jesus disse em São Lucas capítulo 17 também, que assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, e não há quem se arrependa, não há quem clame lendo no livro estas coisas, que mostra que tudo está no fim. Mas Daniel disse, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ouvintes, se arrependam nesse instante com o mesmo arrependimento que estava na oração de Daniel. Aproveitem a oportunidade. Homem, deixe o seu coração ser punhalado pela espada de Deus, pela palavra de Deus. Se arrependa nesse instante. Veja como o profeta estava dizendo, minha nação, eu sei que Deus não trata com você como nação, mas há um povo dentro de você. Existem mães de família me ouvindo nesta hora, existem homens de todas as classes sociais. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei,
desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. E aí continua o profeta Daniel orando. Este último versículo é o versículo 13 do capítulo 9 de Daniel. E ele diz: não suplicamos a face do nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Há muita súplica, os ares estão cruzados, as ondas estão carregadas de súplicas, de rezas, de missas, de intercessões, de orações, de clamores, de lamúrias, de petições de todas as maneiras, por todas as fontes de credos e religiões. Mas onde está a oração pela conversão? Há súplicas, na verdade, há jejuns, na verdade, mas buscando dons de cura divina. Há sim súplicas pedindo cura, pedindo solução de problemas, pedindo solução de coisas materiais. Mas onde está a súplica para a conversão das iniquidades, para transformar o riso em choro, em lágrimas, em desespero de arrependimento? Onde está a súplica pelo novo nascimento? Onde está a súplica pelo batismo verdadeiro do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito Santo? Deus está ouvindo distintamente a oração daquela mulher, daquele homem, daquele pregador que está clamando, suplicando com a sua alma por uma mensagem que fira o pecado, que elimine a iniquidade, que converta o povo da iniquidade, que leve o povo a um novo nascimento, que mostre os frutos do Espírito Santo, que nos leve à estatura de varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, a estatura de Cristo, que é o varão perfeito, em você que me ouve, em você que está nesta hora, desejando, suplicando a Deus pela nova vida, por uma natureza mansa, a natureza do Cordeiro, sabendo que os mansos herdarão a terra. Todos os interesses materiais ficam abaixo deste interesse, abaixo do interesse da nova vida, do novo nascimento, de vencer a iniquidade. Eu creio que o Espírito Santo, que estava ali atuando através de Daniel, está operando nesse instante. Você, filha de Deus, você, filho de Deus, estão todos de mãos dadas comigo nesse instante, suplicando a conversão dos filhos, suplicando a conversão do marido, da mulher, suplicando a conversão da igreja, o novo nascimento, vencer a iniquidade, o pecado em todos os seus aspectos. Ó Pai bendito, nesse instante eu oro com todos que estão em espírito voltados para Ti, sentindo esta necessidade de vencer a iniquidade, de vencer o pecado acima de todas as coisas. Ó Deus, rasga, Senhor, os céus nesse instante com a resposta do Espírito Santo em cada coração ouvinte. Pela Tua graça, Senhor, mostra que o Senhor tem sintonizado em cada ouvinte que suplica a bênção do Espírito Santo na sua vida, transformando sua natureza. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te rogo estas bênçãos com humildade no meu coração e com fé na minha alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.